Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Batista Memorial de Mesquita. Nós estamos hoje, nossa leitura diária da lição de domingo 26, quarta-feira hoje, e essa leitura diária, o título da lição de domingo foi Engajamento Solidário, e a leitura diária é de quarta-feira, que é hoje, com base em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 ao 58, né? Apóstolo Paulo falando para nós, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 53 a 58, engajamento solitário, estudo de domingo. Maravilha, né? Esse período, esses dias que estamos vivendo, é importante esse tema, né? Engajamento, estar junto, solidariamente, sempre um ajudando ao outro. Mas vamos ler esse texto lá em 1 aos Coríntios 15, 5:3, versículos 53, 58, assim diz a palavra do Senhor. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ilumina nossa mente, o nosso coração, para entender a Tua palavra, também praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, apóstolo Paulo, nosso querido apóstolo gentios, dado por Deus, ele está falando aqui da ressurreição, né? Da transformação do nosso corpo mortal em imortal, desse corpo corruptível, né? Que estraga, que deteriora, num corpo que é incorruptível, né? E está lembrando que a vitória, né? Onde está a morte, a teu aguilhão? O aguilhão é a prisão, né? A prisão, né? Porque a pessoa morre e não tinha garantia de ressurreição, né? Agora, com Cristo ressuscitou. Ele é o primogênito, né? É a primícia, foi a primícia. Ele ressuscitou e nos garantiu a ressurreição. Então, a morte já não prende mais. Jesus venceu a morte, é isso. Jesus venceu a morte. E nós também somos mais que vencedores. Não é isso? É isso que ele está dizendo para nós. Tragada, verso 54, ali no final. Tragada foi a morte na vitória. Tragada, engolida. Não é isso? Na vitória de Cristo e, por extensão, a nossa, que foi dada por ele, né? O maior medo das pessoas tinham de morrer, mas porque não tinha uma explicação, não tinha como, né? E o próprio pecado, ele aprisiona, ele é o aguilhão
mas Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. É a nossa garantia, é a nossa tranquilidade. Verso 56 ainda fala, ora, o aguilhão da morte é o pecado, olha aí. O que faz a pessoa ficar presa na morte espiritual agora, é o pecado. A desobediência. O que é o pecado? A desobediência à palavra de Deus. Desobediência a Deus. É isso que prende. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Olha aí, a libertação. Olha aí a salvação. Não é? Olha aí a vitória. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não importa o que você fez, não é isso? Importa que você tomou uma decisão na sua vida de reconhecer que é pecador e aceitou o Senhor Jesus, o trabalho, o favor dele pela sua vida. Continuando, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores. Nós não falamos essa palavra para alegrar apenas o seu coração, não é uma frase de efeito, não, isso é uma verdade. Jesus venceu a morte por nós. Jesus venceu o pecado por nós. Ele rompeu os aguilhões da morte por nós. Nós somos mais que vencedores, você é mais que vencedores do que vencedor. E continua o conforto, o consolo, a exortação. Essa é uma exortação. 58 diz, portanto, quer dizer, por causa disso tudo, por ele ter vencido a morte por nós, por ele ter quebrado os aguilhões, as correntes, né, do pecado sobre as vidas, nossas vidas, né? E por ele nos dar a condição do nosso corpo se tornar incorruptível, que a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar, né, com um novo corpo incorruptível. Portanto, meus amados, olha o que tratamento chama de amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, firme na fé, constante. Nós, né, devemos estar perseverando nos cultos, na leitura da Bíblia, na meditação, no agradecimento a Deus, na obediência, sempre constante. Se tivermos alguma dificuldade, pedimos perdão a Deus e prosseguimos. Temos que estar sempre constantes, né? Firme na nossa decisão e constante. Não podemos ser igual à água do mar, que foi até um exemplo que a Bíblia nos dá, de que o que duvida é como a água do mar, que fica indo e voltando. Maré cheia, maré vazante, maré enchente, maré vazante, maré enchente, e fica lá, nunca sai do lugar. Não, nós não podemos ser assim. Portanto, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Abundante, quer dizer, com bastante obras, ações efetivas, quando você ora, quando você intercede, quando você cultua, quando os mesmos irmãos foram entregar quentinhas para os nossos amigos de rua, então foi para lá, é abundante, oraram com eles, não é isso? E passaram para ele uma mensagem de que há esperança pela fé. Isso é abundante na obra. Quando o irmão ora, intercede, entrega os seus dízimos, as suas ofertas, zela pela sua igreja, está sendo constante também, está sendo abundante na obra. Mas sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Né? Nós não trabalhamos para o Senhor para nos salvar. Nós não trabalhamos para nos salvar, nós já somos salvos. Nós trabalhamos para exaltar o nome de Deus na terra. Nós trabalhamos para mostrar o caminho da salvação aos perdidos. Nós trabalhamos para mostrar o amor de Deus por eles e por nós. Por isso que trabalhamos. Nós já somos salvos. Nós aceitamos o Senhor Jesus, então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica
de todo o pecado. Nós não fazemos barganha, não. Nós somos filhos do reino. Você, meu irmão, minha irmã, você é filha, você é filho do reino. Então, quando você procura viver em paz com seu esposo, tratando bem seu esposo, a sua esposa, seus filhos, orientando, cuidando, zelando, investindo na fé, cuidando da parte material, de acordo com as possibilidades e com a direção de Deus, você está, não é isso? Que Deus disse que todos nós fomos criados para toda boa obra. Você está sendo abundante na obra do Senhor. Não é para a sua salvação. A salvação é pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O Filho do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus eterno. Ele já fez por nós. Então vamos continuar. Mas tem galardão. Quando a gente serve a Deus, tem galardão também. A salvação, galardão é diferente. Galardão é diferente. É uma recompensa para aqueles que servem a Deus, que são aprovados no serviço. Tem até o hino do cantor cristão: no serviço do meu rei eu sou feliz. É isso. Nós somos felizes no serviço do Senhor. Parabéns, meu irmão, pela sua salvação. Parabéns pela sua vitória, pela nossa vitória. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa leitura diária do dia de quarta-feira, falando da ressurreição, da transformação do nosso corpo de corruptível para incorruptível. Senhor, muito obrigado pela vitória que o Senhor nos deu na cruz do Calvário. O Senhor entregou o seu amado Filho Jesus Cristo por nós, né? E tragou a morte, quebrou os aguilhões da morte. Meu Senhor, onde está, diz a palavra de Deus, onde está, ó morte? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está a sua prisão? Não existe. Jesus nos libertou da prisão da morte, da prisão gerada pelo pecado, e tendo como força a lei, quebrou. O Senhor cumpriu a lei por nós, o Senhor Jesus cumpriu toda a lei por nós. Maravilha. A Ele toda a honra, toda a glória. Continua abençoando nossos filhos, continua abençoando a esposa. Senhor, continua abençoando, nos ajuda a sermos coluna de oração na nossa casa, onde quer que estejamos, possamos testemunhar o Teu amor, o Teu poder, Senhor nosso Deus, sejamos realmente embaixadores de Cristo na terra. Continua a avivar a Tua igreja, continua a avivar a nossa família. Obrigado o jejum que nós estamos começando domingo até meio-dia, para os que quiserem, mas começaremos pela manhã. Senhor, meu Deus, muito obrigado que a Tua igreja está cada dia querendo, Senhor, fazer a Tua vontade. Continua avivando toda a Tua igreja, independente de nome, de denominação. Continua abençoando nossos netos, santificando a nossa família, nos dando mais amor uns pelos outros. Continua abençoando a nossa pátria, nossas autoridades, nosso presidente, nossos ministros. Continua abençoando Israel, que, ó Pai, o Senhor diz: prosperarão aqueles que oram pela paz de Israel. Senhor, muito obrigado. Continua abençoando os indianos, continua abençoando ali os chineses, o povo chinês. Continua abençoando, Senhor, toda a terra. Repreende essa doença. Abençoa pessoas que são da área de saúde, todos eles, médicos, enfermeiros, da limpeza, todos eles. Deus, tem misericórdia. Repreende essa enfermidade para a Tua honra e glória. Obrigado, Senhor, porque muitas crianças não têm pego coronavírus. Obrigado, Senhor, nosso Deus, pelos que estão sendo recuperados. São milhões, já chega a 1 milhão de recuperados, Senhor, meu Deus. Louvado seja o Teu santo nome. Nós sabemos que quando nós Te louvamos, quando nós Te damos graças, mais vitórias nós temos. Então, a Ti toda honra e toda glória, graças ao Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome.
e continua a fortalecer cada membro da Igreja Batista Memorial de Mesquita, cada cristão na face da terra. Ah, meu Deus, que o seu reino cada dia se expanda mais, cresça mais. E nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. E glórias a Deus.